Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar aí a análise dos comparadores e nós vamos ver alguns problemas que podem acontecer nos circuitos que eu expliquei no último vídeo, tá? Só para recordar, para quem não se lembra, se eu tiver um sinal de entrada, vamos imaginar aqui que eu tenho um comparador de referência zero ou um detetor de cruzamento de zeros, né? Onde eu vou ficar comparando o meu sinal de entrada com a tensão zero, que está na entrada inversora, e aí eu vou produzir um sinal de saída. Sempre que Vin for maior do que zero, ele vai para mais VCC, e Vin menor do que zero, ele vai para menos VCC. Então, essa seria a forma de onda, né, que a gente já tinha visto lá, ó, semiciclo positivo, Vin maior que zero, saída mais V de saturação. Menor do que zero, saída menos V de saturação. Tá? A curva que relaciona, né, a entrada e a saída, a relação entrada e saída dada por essa curva aqui, onde a gente tem esse formato. Né? Aqui acontece a comutação no zero. Então, para valores de Vin positivos, eu estou neste eixo, eu tenho mais V de saturação na saída. Para valores de Vin negativos, eu estou nesse eixo, eu tenho menos V de saturação no eixo Y. Então, isso aqui acontece, foi o que eu tinha explicado, né? Quando o meu sinal de entrada ele está sem ruído, né? Um sinal limpinho, acontece dessa forma aí, eu consigo produzir uma onda quadrada com a mesma frequência do sinal de entrada e também no cruzamento de zeros, né? Então eu tenho essa comutação aqui no zero sem problemas. Mas o que aconteceria se a gente tivesse nesse sinal de entrada algum ruído presente? Então imagine que eu tenho lá a minha senoide, tá? Eu tenho aqui, seria a minha senoide pura, e aí eu teria um ruído junto. Esse ruído ele ficaria meio que sobreposto, então é como se a senoide estivesse ruidosa, tá? Então aqui eu tenho um exemplo disso. Então vamos imaginar uma senoide com ruído sobreposto seria alguma coisa nesse sentido aqui, ó, que eu estou desenhando, né? Então vamos imaginar que eu tenho um ruído aqui bem próximo do zero que faz com que esse sinal ele ultrapasse os limites do cruzamento, tanto na descida quanto na subida. Então olha o que acontece. O sinal está positivo aqui junto com o ruído, ótimo, a minha saída ela satura em mais VCC, só que aqui eu tive um ruído elevado nesse ponto aqui e fez com que ele chaveasse, né? Ele passou a ser negativo, então ele fez a comutação antes da hora, ele deveria ter feito a comutação somente aqui e ele fez antes da hora. Não só isso, o ruído continuou presente e forçou ele a ficar um pouquinho mais positivo e fez a comutação aqui para cima. Então, só para lembrar, né, eu não preciso de um valor muito grande longe do zero, né, alguns aí microvolts já seriam suficientes para fazer a saturação na saída, devido ao elevado ganho em malha aberta que eu tenho desse amplificador operacional. Então, a gente teve aqui, no intervalo pequeno de tempo, duas comutações indesejadas. Né? Eu não deveria ter esse sinal, primeiro, o sinal ele deveria comutar só um tempinho depois e, além disso, não deveria dar esse repique. Na subida, a mesma coisa. Né? Então, aqui só estamos exagerando, eu teria duas comutações aqui indesejadas nesse sinal. E aí eu teria, se esse circuito, por exemplo, estivesse contando o número de cruzamentos de zeros, ele estaria contando errado, né? Porque ele deveria ter contado um cruzamento só e ele contou aqui dois cruzamentos de um lado, dois cruzamentos de outro. Então ele dobrou o número de cruzamentos e se isso está sendo, sei lá, computado aí, né, detectado por algum circuito digital, eu já fiz uma contagem errada, tá? Como o ganho do operacional ele, em malha aberta é muito grande, não precisa de um ruído muito elevado em Vin para fazer com que esse problema aconteça. Então, se o sinal de entrada, aqui, se o sinal de entrada estiver com ruído, né? Então aqui é com ruído, o sinal de entrada com ruído, eu tenho comutação indesejada.
Então, olhando aqui na característica de entrada e saída, é como se nessa linha que seria a linha vertical aqui, que deveria ter uma comutação limpa, né? Se eu tiver o meu ruído aqui em cima, eu vou ter várias comutações aqui, levando tanto para menos Vsat quanto para mais Vsat, num intervalo muito pequeno de tempo e não num único ponto de cruzamento, que era o que eu queria. Como é que eu resolvo esse problema? A resolução desse problema é através de uma montagem muito simples e ao mesmo tempo muito inteligente, chamado comparador com esterese, que é mais conhecido como Schmitt-Trigger, né? Provavelmente vocês devem ter ouvido falar do Schmitt-Trigger lá em eletrônica digital, mas o que significa isso, né? O que é um comparador com esterese? Um comparador com esterese basicamente é um comparador com memória. Ele vai fazer uma comparação, mas baseado no caminho que ele estiver seguindo naquele momento, tá? Então, como é que ficaria isso? O circuito é um circuito bem simples de compreender, mas a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, ó, eu tenho o Vin, aqui é um comparador, estou em malha aberta, portanto, a minha saída ela vai ser saturada, né, em mais V de saturação ou em menos V de saturação, porque eu estou com eu não tenho realimentação negativa, não tenho malha fechada, então eu só tenho esses dois sinais na minha saída, mais V de saturação e menos V de saturação. Então, quando a minha entrada, na entrada inversora, for maior do que esta tensão que estiver presente na entrada não inversora, que eu vou chamar de tensão de referência, então eu tenho aqui uma tensão de referência, quando o Vin for maior que isso, a minha saída vai para menos Vsat. Quando o Vin for maior que isso, a minha saída vai para mais Vsat. Então eu vou ter que escolher um ponto para iniciar a análise do meu circuito, tá? Como essa tensão de referência ela vem da saída, eu tenho aqui uma realimentação positiva do sinal, vamos imaginar inicialmente que o meu circuito esteja em mais Vsat, tá? A minha análise aqui. Então ele está em mais Vsat, ele está com uma tensão positiva. Então a minha tensão de referência aqui, ela vai ser o divisor de tensão, portanto, ela vai valer, o V de referência vai valer mais Vsat, uma tensão positiva, vezes o divisor de tensão aqui, né, o R1, que é o resistor que eu estou com a tensão nele, dividido por R1 mais R2, tá? Então, uma parcela da tensão de saída está sendo realimentada positivamente, né? Não é uma realimentação negativa, e está aparecendo aqui. Portanto, eu tenho uma tensão positiva, né? Essa tensão aqui é um mais ref positivo. Então, o que eu vou ter que comparar? Eu vou ter que comparar o Vin com o mais ref. Então, toda vez que o Vin for maior do que o mais ref, eu vou chavear para menos Vsat. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma tensão de entrada, eu tenho aqui uma senoide, tá? E aí, nesse momento, eu estou comparando essa senoide com o mais ref. Então, a minha senoide está subindo, enquanto a minha tensão de entrada for menor do que o mais ref, eu vou ter, aqui vai ser mais positivo do que o outro lado, a minha tensão de saída permanece em mais Vsat. A partir do momento que eu ultrapasso esse ponto aqui, eu vou ter a minha tensão de entrada Vin maior do que o mais ref. Portanto, se essa tensão aqui vai ser maior do que lá, eu tenho aqui uma tensão, uma diferença positiva, e a minha tensão de saída vai passar a ser menos Vsat. Quando ela passa a ser menos Vsat, o meu mais ref agora vai ter um sinal de menos aqui. Eu tenho que substituir esse sinal que eu tinha colocado antes de mais, ele vai ser agora menos. Se ele vai ser menos, né, então é como se eu tivesse agora menos Vref, né? Supondo que eu tenho um valor absoluto aí, que eu já calculei, um valor numérico, agora eu tenho um valor oposto negativo dele. Então aqui vai estar menos Vref. Então é como se eu passasse agora a ter uma referência negativa. Então essa referência positiva ela não vale mais, e aí o meu sinal agora ele tem que buscar a referência negativa. Então
ele está nesse ponto aqui, né? Ele vai descer. Enquanto ele estiver fazendo esse trajeto, ele está maior do que o menos VREF. Se ele está maior que o menos VREF, a minha tensão de saída é negativa e eu mantenho o menos VREF. A partir do momento em que ele se torna menor, né, ele ultrapassa aqui o menos VREF, quer dizer que agora eu tenho uma tensão que está positiva, mas para o lado do menos VREF, né? Porque o menos VREF ele é maior do que o sinal de entrada. Então eu tenho uma tensão positiva nesse sentido. Se essa tensão agora aqui desse lado é maior do que a do Vin, a minha tensão de saída vai ser mais VSAT. Sendo mais VSAT, agora eu passo a ter mais VREF, e aí agora eu vou comparar novamente o meu sinal lá com a referência positiva. Então, olha que interessante, quando o sinal está... Deixa eu mudar a cor aqui para tentar ser mais claro. Quando o meu sinal está nesse sentido aqui, eu tenho que compará-lo com uma tensão positiva. A partir do momento que ele ultrapassou essa tensão positiva, quando ele está fazendo este caminho aqui, todo este caminho, eu comparo ele com uma tensão negativa. A partir do momento em que ele cruzou essa tensão negativa, quando ele estiver fazendo todo esse caminho, eu comparo ele com uma tensão positiva. Então é como se eu tivesse agora duas referências que vão chaveando, né, que vão mudando conforme a direção que o sinal está indo. Por isso que a gente fala que tem uma esterese, né, ela tem uma memória. Eu preciso saber qual que é a direção. O sinal está subindo, está descendo, ele está vindo de onde? Para eu conseguir fazer essa análise sobre a tensão de saída. Então, essa tensão, que é essa tensão de referência aqui, normalmente, né, ela é dada por, né, a tensão de referência. Deixa eu mudar aqui a cor novamente. Essa tensão de referência, ela vai ser positiva ou negativa. E normalmente, né, o Malvino ele fala que é mais B vezes VSAT ou menos B vezes VSAT. O VSAT é a minha tensão de saída, isso aqui indica que o B, né, esse fator multiplicativo, indica que a minha tensão de referência é uma parcela da tensão que tiver na saída, seja ela positiva ou negativa. E essa parcela é dada pelo divisor de tensão, que a gente já sabe, que é o R1 dividido pelo R1 mais R2. Tá? Então aqui está a forma de onda mais bem desenhada. Né? Então o que eu reparo? Se a minha tensão de saída é mais V, né? Eu tenho aqui uma tensão de referência positiva, né? Eu tenho mais V de referência, o que vai fazer com que, quando o meu Vin ultrapassar essa tensão positiva, que agora aqui, né, é o meu mais V de referência, né? O meu V de referência ele é positivo. Enquanto a minha tensão de entrada for menor do que ele, quer dizer que eu mantenho a minha tensão de saída no sentido negativo. Quando a minha tensão ultrapassá-lo, né, quando a minha tensão de entrada for maior do que a tensão de referência, quer dizer que eu estou a favor da minha entrada inversora, então a minha tensão de saída ela chaveia, e aí eu vou ter agora que comparar com menos VREF. Só que o menos VREF ele só vai ser atingido pelo sinal de entrada depois que ele percorrer todo esse caminho aqui. Então, nesse caminho, agora ele vai cruzar com menos VREF. Enquanto isso, o meu VIN continua maior do que a minha tensão de referência e a minha tensão de saída continua negativa. A hora que ultrapassar esse valor, quer dizer que a minha tensão de entrada está menor do que a minha tensão de referência, portanto, quem está ganhando agora é a entrada não inversora. E aí a minha tensão de saída volta a ser mais V de saturação. E a minha tensão de referência ela muda agora novamente para mais V de referência. Então eu vou ter que aguardar até chegar novamente neste ponto para ver, para que o chaveamento aconteça. E isso vai se repetindo. Então, ao contrário dos comparadores anteriores em que eu tinha somente um ponto, né, uma tensão de referência, aqui eu tenho um chaveamento entre a tensão de referência na subida e a tensão de referência, não é bem na subida só, né, mas assim,
numa parte maior do sinal que está descendo e numa parte do sinal que está subindo, né? Então eu acabo limitando assim o meu chaveamento aonde eu estou na forma de onda, né? Então se eu estou subindo, o meu chaveamento é de um jeito, se eu estou descendo, o meu chaveamento é de outro jeito. E por que isso traz uma certa imunidade a ruído? Vamos imaginar que eu tenha, deixa eu apagar um pouquinho aqui para poder não ficar tão poluído, né? Vamos imaginar que eu tenho aquele mesmo ruído presente no sinal e agora eu estou com 2 pontos de chaveamento, né? Igual eu estou mostrando aí para vocês, só que eles mudam conforme o pedaço da onda que eu estiver. Então vamos imaginar que eu esteja aqui com mais ref e eu tenha ruídos aqui. Então o meu sinal está cheio de ruído. Aqui ó, ele cruzou por conta do ruído e ele continua com o ruído aqui. Vamos imaginar que o ruído seja suficiente para ele passar para menos VRF aqui. O que aconteceu? Uma vez que ele já tenha cruzado neste ponto, como eu mudei a minha saída, ela agora está com uma tensão negativa, ou seja, a minha tensão de referência virou para baixo, não importa se esse ruído fez com que ele ficasse abaixo desta tensão de referência positiva, porque ele não vai fazer novamente o chaveamento aqui, ele só vai fazer o chaveamento lá embaixo. Então o ruído pode continuar, né, pode continuar forte até ele fazer o chaveamento aqui. Fez o chaveamento também, não importa se eu cruzei com o ruído o menos VRF, porque no momento desse chaveamento aqui, a minha saída foi para mais VCC, mais V de saturação, e eu mudei novamente. O próximo ponto de cruzamento vai ser aqui. Então, eu não vou ter aquelas comutações indesejadas lá. Então, contanto que o meu ruído ele consiga, né, sobreposto ao sinal, ele fique dentro dessa faixa aqui, né, ele não ultrapasse essa faixa, eu não posso ter um ruído muito gigante, né? Se eu tiver um ruído que faça isso aqui, aí sim eu vou ter uma comutação indesejada. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente eu tenho ruídos bem menores do que o sinal e essa faixa aqui, que também é ajustável, né? Eu posso ajustar essa faixa da forma que eu quiser. Eu posso calcular com base aqui nesse divisor de tensão uma faixa que consiga contemplar essa amplitude de ruído. Então, ambientes mais ruidosos eu faço essa faixa maior, em ambientes menos ruidosos eu posso fazer essa faixa menor. Tá? Enfim, se o meu ruído estiver dentro dessa faixa, eu não tenho comutações indesejadas. Então, é como se esse circuito ele fosse imune a ruídos até esta amplitude aqui. Tá? E, normalmente, essa amplitude aí é o que eu chamo de esterese, né? Essa esterese ela faz com que o meu comparador ele não tenha esses chaveamentos indesejados. Muito bem, se eu olhar esse circuito aí, né, de uma forma da relação entre entrada e saída, o que eu percebo, né? Se a minha, vamos desenhar aqui novamente a forma de onda só para vocês verem, né? O que a gente já viu? A gente já viu que quando o sinal está subindo, o chaveamento é aqui, né? Quando está descendo, o chaveamento é aqui. Então, eu tenho 2 pontos de chaveamento. Então, vamos seguir esse sinal. Partindo do pressuposto que a minha tensão de saída, né? Vamos imaginar assim, que eu venho, eu estou começando aqui no ponto 0 e eu estou seguindo nessa direção, ele está subindo. Então, eu vou sair do 0, no 0 a minha tensão de saída já é mais VSAT, então ele está subindo até... né, a minha tensão de entrada ela está subindo até ela atingir B vezes VSAT, que na verdade é a tensão de referência, né? Essa é a tensão que está presente aqui nesse ponto. Quando a minha tensão ultrapassar este valor aqui, que é o B vezes VSAT, que é a tensão de referência, eu tenho um chaveamento negativo. Então, a minha saída passa a ter imediatamente menos VSAT. Só que o meu sinal continua subindo, tá? Então, o meu sinal de entrada ele continua subindo até ele atingir o valor de pico dele. A partir desse ponto ele começa a descer. Na descida ele ultrapassa o menos B VSAT, né? Então ele fez isso aqui, ó, ele subiu e está descendo. E ele cruzou de novo, só que não vai ter o chaveamento aí. Então ele cruzou, ele foi para o lado negativo,
E aí ele atingiu agora o ponto de chaveamento do menos V de referência. Quando ele atinge isso, ele passa a tensão de saída novamente para positivo. Então, ele desceu, cruzou, fez o chaveamento para positivo, a minha tensão de saída agora é positiva, e o meu sinal continua descendo. Então, ele continua fazendo esse percurso. Olha, desceu, cruzou, continua fazendo esse percurso. Durante todo esse tempo, a minha tensão de saída ela é positiva. Eu atingo o valor de pico, meu sinal começa a retornar. Então, ele atingiu aqui o valor de pico, ele começa a retornar, passa novamente por esse ponto de cruzamento, mas nada acontece porque já mudou, né, o meu ponto de comutação, e ele atinge, né, a minha forma de onda está subindo aqui, e ele atinge o zero, e aí começa novamente o ciclo, que é o que a gente já fez. Então, como esse gráfico de entrada e saída demonstra muito bem, os pontos de cruzamento que geram comutação, eles são diferentes e eles dependem do caminho que eu estou tomando no sinal, né? Se o sinal está subindo, se ele está indo, se ele está voltando, e é isso que caracteriza a esterese. Então, este intervalo que tem entre esses dois pontos aqui, ó, né, do meu sinal de entrada, né, essa distância aqui, é o quanto que o meu circuito vai ser imune a ruídos, né? Então, quanto mais largo isso, mais imune a ruídos, há uma amplitude de ruído maior, e quanto mais estreito, menor vai ser essa imunidade. Alguns valores aqui importantes para a gente se lembrar. Então, B, que é essa relação aí do divisor de tensão, né? Que é a fração da tensão de saída que aparece na tensão de referência, R1 sobre R1 mais R2. Eu tenho aqui o UTP, que é o que a gente chama, né, de a tensão de referência positiva, tá? E o LTP é a tensão de referência negativa, né? Então, o U é upper e o L é lower, né? Então, eu tenho que a tensão de referência positiva é B vezes Vsat, menos B vezes o V de saturação. E a esterese vai ser, né, que a esterese, que é essa distância aqui entre esses dois pontos, né, um é mais B Vsat, outro é menos B Vsat, vai ser 2 vezes B vezes Vsat. O B eu controlo, então, se eu quiser projetar conforme o ruído que eu tiver, que eu quiser ser imune a ele, eu posso escolher os valores de R1 e R2 adequadamente para abrir ou fechar essa curva de esterese. Tá? Muito bem, eu posso ter um comparador com esterese desse tipo aqui, onde eu aplico o sinal na entrada inversora, e posso também ter esse comparador de esterese, onde eu aplico o sinal na entrada não inversora. Tá? A gente tem os mesmos valores aí, se vocês fizerem a análise, né? É uma análise similar, não vou refazer ela todinha, mas a única coisa que muda é o caminho, né? Se a gente olhar nesse gráfico aqui, a minha esterese ela tem este desenho. Se a gente olhar aqui, ela tem um desenho espelhado, né? Então, é o caminho espelhado do anterior. Mas eu também tenho 2 pontos de cruzamento, tudo igual. A única coisa que muda é que agora o valor B lá, que era R1 sobre R1 mais R2, agora vai ser simplesmente R1 sobre R2 nessa configuração. Aqui, por favor, não confundam, eu estou aplicando o sinal na entrada não inversora com uma realimentação positiva, portanto, não é um sistema em malha fechada. Embora eu esteja fechando a malha da saída para a entrada, mas como é uma realimentação positiva, ela não limita o ganho. O ganho continua sendo infinito e o valor da saída ele satura com um valor muito pequenininho aqui de Vin, tanto positivo quanto negativo. Tá? Então aqui para vocês um exemplo, né, para vocês poderem calcular quais são os pontos de comutação e esterese do circuito abaixo. Vou deixar aí como um para casa para vocês, bem simples, é só aplicar as fórmulas, para vocês perceberem o quanto que esse circuito que está aí, ele é imune a ruído. Aqui considerando uma alimentação de mais 15 e uma tensão de saída de saturação de 3,5, são os valores reais, né, os valores práticos aí para o amplificador operacional. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre os comparadores de referência zero, não zero, os problemas que
que eles apresentam e como resolvê-los. E por hoje é só.